Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos na lição? E hoje, segunda-feira, 28 de abril de 2025, a lição de número 5 de hoje, ela tem como título Daniel 2. A lição de hoje, baseada lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 31 até 35, nos é apresentada uma visão que Daniel tem, uma visão assim bem panorâmica, da história que iria acontecer no mundo desde aquela época até o fim dos tempos, que é onde nós vivemos hoje, onde ele tem umas verdades grandiosas que nós podemos aprender através desse livro de Daniel. E Deus inspira o profeta para ele revelar o sonho de um rei chamado Nabucodonosor, que era um poderoso rei da Babilônia, onde ele, no sonho, Nabucodonosor, ele vê uma grande estátua feita com 4 tipos de materiais diferentes, desde a cabeça aos pés, que eram 4 reinos que passariam no mundo, inclusive o próprio dele, que era a Babilônia, que era uma mensagem de reflexão para o Nabucodonosor, porque ele era considerado o homem mais poderoso na época, uma nação realmente fortíssima, onde todas as nações em volta se curvavam diante da Babilônia, pelo seu poderio bélico, números de homens, soldados, que eles destruiriam qualquer nação que tivesse na época. Mas porém, nessa visão, nessa profecia de Daniel, Daniel, menciona para o próprio Nabucodonosor que o seu reinado não ficaria para sempre e que a sua nação seria destruída, assim como vários outros reinos que passariam no mundo. E isso aconteceria até o fim dos tempos, onde os reinos seriam substituídos reino por reino, até realmente o reino do Senhor, o reino de Deus, chegar a esse mundo através da segunda vinda de Jesus. Mas acontece que as pessoas, às vezes, com o tempo, se esquecem, né? E no século XIX, houve assim bastante assim, prosperidade, né? Um avanço do homem na tecnologia, na ciência, e o homem passou a ter assim, mais confiança, né? Que até ocorreu uma grande exposição no ano de 1900 lá em Paris, uma das maiores que já houve nesse mundo, onde nessa exposição, que ela foi até 1914, onde já tinha havido vários atritos entre as nações, o mundo parecia que estava em paz, né? E ali apareceram grandes desenvolvimentos da técnica, né, para o mundo, como dentro da ciência, e que os homens ficaram abismados. Mas em decorrência de disputas no mundo de nações, né, uma querendo ser maior que a outra, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, né, e já houve ali uma decadência, né, do ser humano com o decorrer do desenvolvimento do mundo, onde Daniel previu ali em Daniel 2, versículo 31 e 35, de que esses reinos passariam e que chegariam até nós, no fim dos tempos, quando o reinado de Deus realmente
tomará conta com a grande vinda de Jesus, e ele irá levar a sua nação, o seu povo salvo para as mansões celestiais. E Deus, o Criador e mantenedor do universo, que tem domínio e o comando sobre o mundo, onde o mundo está na sua palma das suas mãos, ele, Deus, por amor realmente àquele povo de Israel, ele avisa, né, da ocorrência desses reinos que passariam no mundo, porque o povo de Israel estava, nesse momento que Daniel faz essas profecias, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, com a permissão de Deus para um aprendizado, uma reforma, pela rebeldia deles. E através do profeta Daniel, ele apresenta várias descrições em hebraico de uma estrutura desse livro de Daniel, que reforça a mensagem central do relacionamento entre o seu povo e os reinos que viriam a esse mundo. E que o povo de Israel se preparasse para esse momento. E o povo de Israel estava preso ali na Babilônia por escolhas erradas, né? Deles quererem ter um governo próprio, se afastando de Deus e não ouvir as determinações e as ordens do Senhor. E esta visão de Daniel está dentro de uma estrutura de acontecimentos no mundo, e começa com a visão sobre o rei Nabucodonosor, que ele tem este sonho, onde ele ficou assim, assustado, ficou inquieto, né, até perdeu o sono, de que nenhuma dos magos que ele tinha lá pôde resolver esse sonho. E não conseguia decifrar esse sonho que ele havia tido, né? E Daniel, sem saber o que o Nabucodonosor havia sonhado, diz qual foi o sonho e começa realmente a decifrar para ele. E ele ficou assim bastante preocupado, porque diante dessa estátua que ele sonhou, né, seriam 4 reinos que passariam no futuro, e tudo com inspiração de Deus para o profeta Daniel, onde era apenas, naquele momento, a Babilônia estava no seu segundo reinado de Nabucodonosor, e que essa previsão de Deus é um pouquinho mais para frente, mas que o reinado do Nabucodonosor, com toda a sua potência, iria realmente ser destruído. Onde ele, Nabucodonosor, ele estava num momento assim de auge, né? O apogeu da sua nação, uma superpotência no mundo na época, e que Daniel profetiza que tudo cairia, mesmo a Babilônia ser a capital da terra na época, e com todo o aparato bélico que eles tinham, inúmeros soldados, seria destruído. Porém, Deus permitiu o seu crescimento e a levantou na época a fim de estabelecer o seu juízo sobre os povos opressores de Israel. E mesmo assim, Deus dá a Nabucodonosor uma revelação dos seus últimos dias e como seriam, que está lá em Daniel 2:28. E através assim como assim uma imagem gráfica de uma grande estátua, que está lá em Daniel 2:31, o Senhor mostrou ao rei da Babilônia a história da humanidade na íntegra, até seu fim, quando ocorreria a segunda vinda de Jesus, estabelecendo o seu reino verdadeiro e único, que jamais passaria, que ele avisou, onde cada membro da estátua era um reino que passaria neste mundo até o fim de tudo, seria destruído. Onde na grande estátua, a cabeça de ouro fino, que na estátua que Nabucodonosor viu, era a cabeça de ouro fino, era a própria Babilônia do Nabucodonosor. O peito e os braços de prata os medo-persas. E o ventre e os quadris de bronze era a Grécia. Já as pernas de ferro e os pés a mistura de barro é a Roma. E tudo isso seria decifrado
pelo profeta Daniel a Nabucodonosor, para ele claramente, e que de fato ocorreu posterior a tudo isto. E vejam, mesmo Deus tendo instruído a Daniel sobre os reinos que viriam para esse mundo e seriam exterminados, no século XIX, uma multidão de pessoas se esqueceram e passaram a ter esperança no mundo, que tudo eles achavam que estava em paz, que estava bem. Até eles exalavam confiança em exagero no progresso humano e que nada os abalaria. Até que houve assim, uma tremenda exposição em Paris, no dia 14 de abril, até 12 de novembro de 1900, para celebrar as conquistas do século e acelerar o desenvolvimento do mundo. E foram visitadas por 50 milhões de pessoas na época, com muitas inovações tecnológicas, escadas rolantes, motores a diesel, baterias com células secas, carros modernos, de uma demonstração assim, de poder em avanços científicos, né? Foram apresentados naquela exposição, e também com isso também vieram os piores problemas da humanidade para aquele século em que tudo chegaria ao fim, as dificuldades. E já pensando para o século XX, achavam que estava tudo resolvido. E muitos escritores, em seus livros, afirmavam que tudo seria melhor. Pensadores do mundo se orgulhavam, né, do progresso que estava acontecendo no mundo, né, através da tecnologia que estava acontecendo, da ciência. Com um grande otimismo, eles celebravam de que os ideais iluministas iriam proliferar. Estavam assim com o poder da razão e a capacidade humana estava no máximo para se resolver as coisas do mundo e de se aperfeiçoar continuamente, e a partir dali inaugurariam um novo tempo, uma nova era. Mas a ganância e o desejo por poder dos homens começou a aparecer, e começou também a aparecer as intrigas entre as nações, e enfim ocorre a Primeira Guerra Mundial em decorrência disto, que iniciou-se em 1914 e terminou em 1918, onde essa guerra começou na Europa e se estendeu e rapidamente espalhou por outros continentes, inclusive aqui a América, com intensos combates e morte de milhões de pessoas, em decorrência de querem ter o domínio de territórios e pelo orgulho da nacionalização na Europa. E assim, com esses conflitos até o século XX, já haviam morrido mais de 200 milhões de pessoas. O que se nota é que o homem avançou em cultura, tecnologia, mísseis teleguiados, como até Martin Luther King mencionou que isto era assustador, porque não houve assim uma melhoria moral, espiritual do ser humano, que ele continuaria o mesmo sempre, e o fim é iminente. Como nos dias de hoje, o fim é iminente em decorrência da deterioração do homem, da ganância pelo poder, de dominação de outros. Tanto é que Daniel 2, quando ele vê aquela grande estátua assim, de vários materiais, vários reinos, ela é atingida nos pés, que eram de ferro e barro, por uma pedra cortante, né, com auxílio de mãos, que está lá em Daniel 2,34, e que essa pedra esmiuçou-se toda a estátua, derrubando o que ela virou assim numa palha, e o vento soprou e levou, que o profeta Daniel fala no capítulo 2, versículo 35. Ou seja, que tudo será destruído no mundo, que o tempo do fim está próximo com a segunda vinda de Cristo, e onde todos os reinos serão derrubados e extintos, e sobrevirá somente o reino de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo,
para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está falando claro que você vai para o céu somente através dele, através das suas instruções das Sagradas Escrituras, bem claras, na observância dos estatutos e mandamentos na íntegra, inclusive o quarto mandamento, e que só irá para as mansões celestiais as pessoas que amam a ele e obedecem os mandamentos, que o próprio Jesus disse isso. E quando você faz isto e aceita Jesus com sinceridade, ele, Jesus, dará a todos que o aceitaram, a nós, um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta dele, Jesus, que se aproxima, porque os sinais estão aí, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa, de uma união entre Cristo, o noivo, e a sua noiva, a igreja, que somos nós. E teremos a oportunidade, meus amigos, minhas amigas, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.